Boa tarde, meus queridos amigos e amigas. Hoje, um dia gostoso. Na realidade, nós estamos no primeiro dia de março, né? E talvez março, que está próximo do dia 23, que na Europa, que é onde é a base, da nossa conexão astrológica, é o início de um novo ano, né? Então, mas de qualquer jeito, nós não estamos ainda lá, nós estamos trabalhando uma energia um pouco diferente. E hoje eu vou completar, nós estaremos completando o ciclo de reflexões sobre os arcanos maiores do tarô, tá? Futuramente eu pretendo apenas trabalhar uma cartinha por mês para entender um pouquinho sobre cada uma dessas cartinhas, mas aqui eu estou completando um ciclo de trazer algumas reflexões, algumas ideias sobre os arcanos maiores. Quem já viu meus vídeos anteriores, eu estabeleço uma conexão que soma o número 23, que é o número do mestre da maestria, o hierofante, porque 2 mais 3 é 5. Mas basicamente é o sistema que eu faço. A gente poderia ter outras relações, mas eu gosto dessa, tá? Então é isso que eu tenho trabalhado. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre a carta da força e a carta do enforcado, tá? Então, basicamente, nós vamos trabalhar essas duas cartas, e é muito bom a gente trabalhar isso no momento em que a humanidade está atravessando um período difícil, de muito sofrimento, mas também de muitas conexões, né? Então, período de transição, esse período não é um período, digamos assim, a gente poderia dizer que não é um período fácil, mas é um período de transição e não vai durar muitos anos. Essa transição planetária, pelo que eu vejo, será bastante rápida, tá? Em termos assim individuais, em termos coletivos, eu acho que nós vamos ter até esse ano que vem, a gente vai ter ainda muitas coisas difíceis, muitas coisas geológicas, muitos conflitos entre pensamentos, entre muita polaridade, tá? Mas não acredito que nós vamos ter nenhuma guerra atômica, nem mesmo uma terceira guerra mundial, como muitos achavam. E além disso, muitos falam que Deus está punindo a humanidade, temor de Deus. Isso é uma pura manipulação. Deus não pune ninguém. A energia universal, a energia da unicidade, eu tenho uma plena convicção que é uma energia amorosa, de conexão, uma energia de benevolente, e que procura trazer o melhor de cada um de nós, tá? O que temos nesses momentos, nesses períodos, né, é o próprio resultado de nossas ações enquanto humanidade, e nós estamos trabalhando nesse momento com o período de síntese, todo o processo de conexão com nossa ancestralidade, com nossa vida passada, ou seja, nós estamos mexendo com muitas coisas, tá? Mas vamos lá. A primeira carta que a gente vai trabalhar é a carta da força. A carta da força, a força basicamente, ela tem uma dama, né? Tem uma dama, ela muitas vezes ela é uma dama que tem um símbolo do infinito na cabeça. Ela de certa maneira, ela fecha suavemente a boca de um leão, tá? E evidentemente eu fiz um pouco de confusão, e eu não procurei aqui ainda nem a carta da força, nem a carta do enforcado. Então, por favor, tenha um pouquinho de paciência, que eu estou procurando aqui para mostrar para vocês, tá? Então, mas de qualquer jeito, é interessante a gente pensar que a força é uma energia
que a nossa alma ela consegue lidar com a nossa força do instinto, dos nossos animais interiores, né? E que suavemente ela faz com que atinja nossos objetivos. A gente pode pensar que todos os arcanos maiores, eles trabalham com algum tipo de força, tá? O mago, ele trabalha com a força da criatividade, da iniciativa, né? A sacerdotisa da compaixão, da aceitação, a imperatriz com a força da natureza, o, 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 o imperador com a força da estrutura, com a força da estrutura, do poder material, né? O hierofante com a força da consciência, com a força da maestria, né? E por que é que a gente tem uma carta que realmente ela trabalha, ela tem energia justamente chamada da força? Basicamente, ela é uma espécie de portal, né? Ela trabalha, olha só, olha aqui a carta da força. Então, ela tem um símbolo de infinito na cabeça, ela tem um leão e tudo mais. Então a carta é um portal que pode acessar qualquer outro tipo de força que seja necessário. É uma energia de portal, tá? E é interessante a gente imaginar, você perceber, antigamente, uma coisa que nos deixa preso, o nosso ego, a nossa vontade, que pode ser, o animal é uma base mais assim, sensitiva dessa parte do nosso ego, né? Mas, de qualquer jeito, antigamente, a disciplina, quer seja disciplina militar, tudo mais, procurava dominar essa energia mais sensitiva, né, através da disciplina. Então, nós temos o simbolismo do São Jorge, que domina o dragão, Hércules, que matava o leão de Nemeia. Inclusive, as disciplinas antigas e várias escolas militares e iniciáticas justamente procurava quebrar a vontade, quebrar a vontade das pessoas, né, para que se rendessem. Inclusive, domesticar um cavalo selvagem, muitas vezes é você dominar ele até que ele desista de lutar. Mas hoje em dia a gente percebe que trabalhar com a nossa parte instintiva, com a energia básica, você vê que não é mais um processo de amoroso, educação e tudo mais. Você pega novas escolas de equitação, elas têm de muita sensibilidade, não tem essa coisa da violência contra o animal. Então, esse contato do nosso animal com a energia da nossa alma é uma coisa que está começando a ficar mais visível, mais aparente, tá? E de certa maneira, então a força, quando ela aparece, ela mostra que sem o controle da mente, sem controle do nosso ego, a gente consegue naturalmente fazer com que as coisas aconteçam. É uma espécie daquele do que os sábios taoístas consideravam o Wu Wei, que é a ação sem ação, né? O fazer sem fazer. Então, basicamente, essa energia, ela trabalha justamente com a parte de você conseguir atingir o que você acha importante sem ter controle, sem ter uma ação direta sobre a realidade. Você tem sim um intento, você tem a consciência do que precisa ser feito. Quando você tem uma dificuldade que você não tem controle, você tem um processo de aceitação, mas você tem a conexão com a sua alma. E daí você tem energia, a sua alma vai encontrar a energia necessária. E a nossa alma, de certa maneira, não está diretamente ligada com o nosso ego, mas está ligado com nossa conexão mais profunda. E é interessante que essa nossa conexão mais profunda, ela está conectada também com a nossa parte ligada à natureza, ligada à terra, ligada à Gaia, e ligada aos nossos instintos. Então, através disso, ela consegue alcançar os objetivos e criar situações que naturalmente
vão responder às nossas necessidades. Então você, digamos assim, invocar a energia da força, principalmente no momento enquanto você está em momento de dificuldade, momento que você não sabe o que fazer, também é uma parte importante da nossa é, da nossa abertura, inteligência digamos, graduação para as energias desse planeta, tá? E agora nós vamos falar sobre o enforcado, tá? O enforcado, muitas vezes as pessoas têm medo porque ele está de cabeça para baixo, está pendurado. Na realidade não está enforcado, está pendurado, mas de qualquer jeito não importa. Ele não tem muito controle sobre as situações, está meio sem controle, quando a pessoa está envolvida em situações difíceis, em situações em que está amarrada em processos ou de doença, ou de karma, ou de coisa que não tem muito controle, mas olha só que coisa interessante, isso é quando é um nível pessoal, mas quando é nível mais profundo, também é um trabalho de compaixão, é um trabalho de entrega e é um trabalho de sacrifício e doação para as outras pessoas, tá? Então, muitas vezes, quando nós estamos muito preocupados com nossos problemas, a melhor saída é nós nos abrirmos para o que podemos fazer para a necessidade das outras pessoas. Muitas pessoas falam, eu não tenho dinheiro para ajudar ninguém. Talvez não seja dinheiro, talvez seja o tempo, talvez seja a atenção amorosa. Quando você tem uma dificuldade, a melhor maneira é você estar atento e aberto para o que você pode fazer pelos outros, tá? E o que pode fazer pelos outros, evidentemente, aí é que entra digamos assim, a complementariedade entre a força e o enforcado, e o que você pode fazer pelos outros, muitas vezes você invoca a energia da força para que isso seja possível, né? Muitas pessoas, hoje em dia, nós somos invadidos pela televisão, pela notícia negativa, pelas instruções, pelo medo, pelo controle e tal. Mas é interessante o seguinte, quando nós temos mais consciência, a melhor coisa que a gente pode fazer é enviar luz, confiança e a consciência de que realmente pode haver uma transformação real, pode haver um despertar real para uma nova consciência, tá? Todos nós, durante muito tempo, estivemos, através do medo, da culpa, muito separados uns dos outros. E uma maneira de nos integrarmos é perceber que nossas necessidades dos outros, de certa maneira, interagem, se conectam, se entrelaçam com as nossas necessidades pessoais também, tá? Então, olha, interessante, é muito importante a gente conseguir ter abertura para fazer tudo que esteja dentro do nosso limite, e eu queria frisar, está dentro do nosso limite, porque quando quando nós nos desenvolvemos além do nosso limite, a gente entrega uma energia que nós não temos e que nós vamos ter que roubar ou procurar de alguma outra parte. Então, é muito importante que quando a gente tem o princípio de doação, essa doação esteja dentro do nosso limite. Então, da mesma maneira que é muito importante a gente dizer sim, é importante também a gente saber dizer não, tá? Então, basicamente, o que eu teria para falar disso hoje, complementando, é justamente essa ideia da integração entre o auxílio ao próximo, a compaixão e a energia da força também, não só que ela possa trazer energia para nós mesmos, mas também para resolver situações que muitas vezes não são penosos nossos, às vezes são karmas familiares, e daí nós sabemos que as constelações ajudam nisso, ou vidas passadas, né? E nós temos a apometria, temos algumas outras ferramentas que podem eventualmente nos ajudar, mas fundamentalmente é importante que a gente perceber que é importante nós estamos abertos para estabelecermos contato com tudo e todos, porque só assim a gente pode contribuir, nem que seja um pouquinho, para que a gente tenha um mundo melhor e mais conectado.
E finalmente, assim como sempre faço no final de cada reunião, eu gosto de tirar uma cartinha. Vocês podem pensar, mas essa cartinha serve para todo mundo? Não, não serve para todo mundo. Mas provavelmente serve para você que está interessado, está ouvindo essa mensagem. Pode ter alguma coisa a ver com você, assim como tem, evidentemente, a ver comigo e com o momento que nós estamos vivendo, tá? Então, eu vou tirar uma cartinha e vamos ver o que é que ela tem para falar para a gente, tá bom? E nós temos a carta do pajem de copas. O pajem sempre se esforça, é trabalho, é atividade, é esforço, tudo mais, de copas é sentimento. Então é muito importante a gente não deixar de atuar, não deixar de caminhar, não deixar de fazer o que a gente gosta e fazer o que a gente gosta não só por nós mesmos, mas também pelos outros, tá? Eu gosto daquela expressão keep walking, né? É muito importante a gente sempre estar caminhando, né? Sempre caminhando em direção ao que a gente pode realizar, ao que está dentro do nosso alcance, e é isso aí. Então, queridos e queridas, um grande abraço a todos, beijos e fiquem bem, e muita força nesse nosso momento, porque realmente é um momento importante que todos nós, tanto individualmente quanto coletivamente, estamos atravessando, mas sabe que pelo menos nós não estamos sozinhos nesse processo. Nós temos não apenas a conexão das pessoas que estão próximas, entrelaçadas com a nossa energia, mas também nós temos uma conexão muito forte dos seres espirituais, dos seres angélicos, que nunca estiveram tão próximos da humanidade quanto estão agora, tá? Os véus estão se dissolvendo, tanto os véus positivos, mas também as energias que estavam negativas, que estavam escondidas há muito tempo, estão se mostrando. É importante para nós que nós tenhamos a força justamente para lidar com todo esse processo, tá bom? Um grande abraço e beijo a todos e todas. Tchau, tchau.